Fala galera, tranquilaço, de boa? Olha, essa aula de hoje eu acabei me esquecendo o título dela, né? Depois, se alguém lembrar qual é o título, bota ali nos comentários embaixo. É para calcular o KC pelo método da tabelinha, né? Tabelinha parece aquele método contraceptivo em que a mulher controla o ciclo menstrual e vê os dias que está mais ou menos fértil, mas eu esqueci o nome do método, então se por acaso alguém lembrar desse nome, favor botar no comentário que eu vou curtir e vou dar um like ali, tá? Mas é calcular o KC pelo método da tabelinha, aquela tabelinha que diz no início tinha tanto, depois reagiu tanto, produzindo tanto, e no equilíbrio me resta uma certa quantidade. Então é por esse método que vamos fazer então alguns exercícios agora. Estudos ambientais revelam que o ferro é um dos metais presentes em maior quantidade na atmosfera, apresentando-se na forma de íons de ferro trivalente hidratado. O íon de ferro na atmosfera se hidrolisa de acordo com a equação. Está ali a equaçãozinha. Quem não viu, deixa eu dar um gásinho aqui. Está aqui a equação. Se você perceber, eu tenho aqui um reagente e eu tenho aqui então dois produtos. A tabelinha ela tem uma primeira coluna, setinha dupla, duas outras colunas. Então vamos já colocar essas substâncias aqui. Então a primeira ali é o que? FeH2O, hexaidratado. Aí eu boto um colchetes aqui, 3 mais. Esse é o reagente. Aqui eu vou ter o que? FeH2O, 5, OH, fecha o colchetes, 2 mais, e por último o H+. Tranquilo? Está balanceada essa equação? Se você perceber, a diferença da última é apenas a remoção do H+, né? Então ela já está balanceada. E os coeficientes estequiométricos são 1 para 1 para 1. Isso é importante, tá? Um experimento de laboratório envolvendo a hidrólise de íons de ferro em condições atmosféricas foi realizado em um reator de capacidade 1 litro. Tá? 1 litro. É importante porque a gente faz cálculos em mol por litro. Então, se o recipiente já tem 1 litro, tudo que você colocar dentro dele já estará em mol para cada litro. Então, foi adicionado inicialmente 1 mol de FeH2O6 trivalente. Então, é 1 mol em 1 litro. Então, foi adicionado inicialmente. Então, eu vou colocar aqui, início 1 mol por litro. E a gente sabe que dos produtos, no início, antes que a reação comece a acontecer, eu não vou ter nada do produto, 0 mol por litro. E após a reação atingir o equilíbrio químico, havia sido formado 0,05 mols de íons H+. Então, o H+, eu vou colocar o quê? 0,05 mol, como o frasco era de 1 litro, mol por litro. Ele quer saber a constante de equilíbrio dessa reação nas condições do experimento, tem um valor aproximadamente igual a... Deixa eu só liberar um negocinho aqui, se eu precisar da calculadora, deixa ela prontinha aqui, porque... Vamos lá, então. Ele me deu ali que foi formado 0,05 mol por litro de H+. Como o número que eu tenho aqui é 1 e o número na frente do H+ é 1, eu sei que a quantidade que se formam dos dois é sempre a mesma, porque é 1 para 1. Então, se formou 0,05 mol por litro. Tranquilo? E como eu sei que aqui também é 1, então para formar 0,05 eu preciso de 0,05 mol por litro do reagente. 1 mol do reagente forma 1 mol de cada um dos produtos. Então 0,05 de um forma 0,05 do outro e 0,05 do outro. É sempre a mesma proporção. Onde é que eu vejo a proporção? Lá na frente, no número de mols, no coeficiente estequiométrico.
Pronto, a gente já havia visto, eu bati bastante, que o que se forma do produto é aquilo que eu encontro no equilíbrio. Que o que se forma do produto é aquilo que eu encontro no equilíbrio. Já o reagente é a diferença entre o que você colocou e aquilo que reagiu. Então, eu coloquei 1 mol por litro e reagiu 0,05, é porque 0,95 continua lá no meu equilíbrio. Tranquilo? Então, vamos lá. O que é que vai ser o Kc aqui? Vai ser a concentração do produto elevado ao seu respectivo número de mols, dividido pela concentração do reagente, também elevado ao seu respectivo número de mols. Kc vai ser igual ao quê? Vai ser a concentração do produto, que é 0,05, vezes 0,05, dividido pela concentração do reagente, que é 0,95. Todos eles seriam elevados a 1, né? Então, olha ali, ó, todos seriam elevados a 1, porque cada um desses participantes tinha como coeficiente estequiométrico o número 1. Então, eu vou ter 0,05 vezes 0,05 igual dividido por 0,95. Isso vai me dar como resposta um Kc igual a 0,0026, ou seja, 2,6 vezes 10 na menos 3. Será um valor aproximado, conforme diz o exercício ali, de 2,5 vezes 10 na menos 3. Tranquilo? Por isso que esse é o método de calcular o Kc pela tabelinha. Se você identificar qual é o nome desse método, vai ganhar um biscoito canino. Aí você põe no... professora Ademir, esse método é o método do Hamstein-Harsons, ok? Aí você ganha um biscoito canino entregue na sua casa via Sedex 10. Novamente a tabelinha. Essa aqui é mais simplesinha, né? Porque essa aqui eu tenho A mais B, formando 2C e o D. Então, o que eu havia falado no exercício anterior, né? Na frente do A eu tenho 1, na frente do B eu tenho 1, na frente do C eu tenho 2 e na frente do D eu tenho 1. Então, a proporção do A com B com D é 1 para 1. Tudo que acontecer com um deles acontece igual com os outros. E o C é tudo o dobro em relação ao que aconteceu com essa galera vizinha dele. Em um recipiente de 1 litro, ótimo. O recipiente já tem 1 litro, então tudo vai ser mol por litro. Foram misturados meio mol de A. Então, aqui no lugar do A eu tenho meio mol por litro. E meio mol do B. Foram meio mol do B. Como eu já havia dito, a concentração inicial dos produtos ela é 0. Depois de algum tempo, o sistema atingiu o equilíbrio e o número de mol de C foi de 0,5. O número de mol de C foi de 0,5. O valor do Kc vai ser igual a... Matou, né? Se é 0,5 do C, eu já antecipei que tudo que tiver A, B e D vai ser metade, porque é 1 para 1 para 2 para 1. Então, você vai botar o que aqui? Você vai colocar 0,25, que é a metade de 0,5. Você vai colocar o quê? 0,25. E você vai colocar aqui 0,25. Tudo que acontece com o produto continua no equilíbrio. E tudo que acontece com o reagente, eu pego o inicial e desconto o que reagiu. 0,5 menos 0,25 dá 0,25. Aqui eu também tenho 0,25 e essa é a minha situação de equilíbrio. Aí aqui em cima eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui em cima que o Kc vai ser igual a quem? A concentração do C, só que elevado ao quadrado, vezes a concentração do D elevado a 1, sobre a concentração do A, vezes a concentração do D. Vou transformar em fração, que fica mais fácil, né? Então, a concentração do C é 0,5. 0,5 é 1/2. Só que elevado ao quadrado. Vezes o D, que é 0,25. 0,25 é 1/4. Sobre 0,25, 0,25 vai ser 1/4
vezes 1/4. Lá em cima eu vou ter o quê? Eu vou ter 1/2 ao quadrado, vai dar 1/4. 1/4 vezes 1/4, eu vou ter então o quê? 1/4 vezes 1/4, 1/16. E aqui embaixo eu vou ter 1/4 vezes 1/4, 1/16. Um número dividido por ele mesmo dá como resultado only one, just one. 1, ok? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nessa situação de equilíbrio, quando o Kc, olha lá, dá aproximadamente 1, quer dizer que as quantidades de reagente e produto são mais ou menos as mesmas no equilíbrio. Foi isso, né? 0,25, 0,25, 0,5, 0,25. Ou seja, as quantidades de reagente foram as mesmas no equilíbrio. Mais umzinho para terminar? Olha a tabelinha, por isso que eu falei que é o método do Kc pela tabelinha. Vamos lá. Taranã, taranã. Sobre condições normais adequadas de temperatura e pressão, ocorre a formação do gás amônia. Eu já falei para vocês, até tem uma aulinha minha lá, né? A amônia aparece bastante. Assim foram colocados gás hidrogênio, H2, e gás nitrogênio, que é o N2. Essa reação a gente já fez tanto que vocês já sabem tudo dela, né? Então, como é que eu faço aqui? Aqui eu vou ter, ó, um N2 e aqui eu vou ter 2, para que eu tenha 2 Ns. E aqui eu vou ter 3. Esses números me indicam a proporção em que as substâncias reagem entre si e produzem o produto. Fechou? Tá, conferiu ali? Ó, 2N, 2N, 6Hs, 6Hs, ok? Só que esse recipiente agora, ele não é mais de 1 litro como nos anteriores, ele é de 10 litros. Então eu tenho que pegar o mol e dividir por 10, porque é mol por litro. Então assim, no recipiente de capacidade de 10 litros, foram colocados 5 mols de gás hidrogênio. Então se é 5 em 10, então é 5 mols em 10 litros, que vai dar 0,5 mol por litro. Então lá no H2 eu coloco o quê? Foram colocados 0,5 mol por litro, junto com 2 mols de gás nitrogênio. 2 dividido por 10 vai dar 0,2 mol por litro. Como a gente já falou várias vezes, a minha condição do produto é zero sempre que a reação está começando. Ao atingir o equilíbrio químico, verificou-se que a concentração de gás amônia produzida era de 0,3 mol por litro. E a gente já está batendo bastante na tecla que a quantidade de produto produzida é a quantidade que eu encontro de volta no equilíbrio químico. Quer saber o Kc? Vamos lá então. Qual é a proporção? Ó, percebe que... Deixa eu mudar a canetinha aqui. Ó, aqui é 2 e aqui é 1. Então, o N2 sempre vai ser a metade da amônia. Então, se aqui é 0,3, a metade de 0,30 é 0,15. E qual é? Olha lá, a proporção, eu tenho 3H2 e do outro lado eu tenho quem? 2NH3. Então, a proporção é de 3 para 2. Como formou amônia era 0,3, aqui eu vou ter o quê? X. X é igual a 0,9, que é 0,3 vezes 3, dividido por 2, que eu vou ter, então, 0,45. Então, eu vou colocar aqui 0,45 mol por litro. Como é que eu acho a quantidade do reagente do equilíbrio? Eu pego o início e desconto do equilíbrio, do que reagiu. Aqui vai me sobrar bem pouquinho, vai me sobrar o quê? 0,05 mol por litro. E aqui vai me sobrar também a mesma coisa, 0,05 mol por litro, que é a diferença de 0,20 menos 0,15. Como é que fica aqui o Kc, então? Vou botar aqui, ó. Kc é igual ao quê? Concentração do produto, que é NH3, elevado a quanto? Ao quadrado, dividido pela concentração de H2 elevado o quê? Ao cubo, vezes a concentração de N2. Tranquilo? Vamos atravessar, cruzar o Atlântico. Olha lá. Cruzando o Atlântico, Kc vai ser igual ao quê?
Vamos lá, concentração de NH3 no equilíbrio. Deu 0,3. Só que vai ser elevado ao quadrado. Eu falei cubo aqui, desculpa se eu falei cubo, tá errado, é ao quadrado. Que é aqui, ó, númerozinho 2 na frente do NH3. Elevado ao quadrado. Sobre o H2, que é quanto? 0,05 elevado ao cubo, vezes 0,05, ou seja, 0,05 elevado à quarta. Vamos lá então, Kc vai ser igual a quê? 0,3 ao quadrado dá 0,3 vezes 3, 9, dá 0,09, dividido por 0,5, 0,05 vezes 0,05, 1, 2, 3. Vai dar 0,245. 1, 2, 3, 4, 5, 625. Kc vai ser igual, então, a quanto? 0,09 dividido por 0, deixa eu não errar aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 5, igual, dá um cacetão, né? Dá um cacetão de 14.400. Cacetalho do carão, como dizia meu pai. Dá isso aqui, dá o quê? 1,44 vezes 10 dá 1, 2, 3, 4 vezes 10 dá 4. Resposta certa, alternativa, letra E. Tá? Fechou? Encerramos esse tipo de cálculo. Eu vou colocar aqui no canto superior da minha aula o link para a minha playlist do segundo ano do ensino médio. Então, tem várias aulas sobre equilíbrio químico já começando. Então, quem quiser dar uma aperfeiçoada, uma aprofundada no assunto equilíbrio químico para essas reações reversíveis, fica aqui em cima a minha playlist e inscreva-se no meu canal, ok? Galera, um beijo para vocês, um abraço. Essa foi a aula inaugural da Webcam Logitech C925E, em breve nas melhores lojas do país. Já? Brincadeira, essa câmera já não é a top, mas eu estou bem contente com o vídeo dela, é muito bom. O áudio é que acredito que eu precise depois, mais tarde, adquirir um microfone, mas vamos devagar porque os passos têm que ser lentos, porque como professor, o salário, como dizia o professor Raimundo, o salário, ó, fechou? Abraço.